Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética travavam uma enorme luta no campo da espionagem, na época onde as imagens de satélites praticamente não existiam. Essa prática deveria ser feita por uma máquina quase indetectável, mas se fosse, poderia acelerar de tal maneira que nenhum caça ou míssil daquela época poderiam derrubá-lo. Foi assim que, a pedido da Força Aérea Americana, a Lockheed Corporation criou o avião mais rápido já inventado pelo homem, e seus feitos são imbatíveis até hoje. Seu nome, SR-71, o Blackbird. Conheça a sua história agora, no primeiro vídeo do canal, Máquinas Impossíveis. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos: o ocidental, liderado pelos Estados Unidos da América, e o oriental, liderado pela União Soviética. Com as tensões crescentes entre as duas superpotências, os americanos precisavam de informações sobre as capacidades e intenções dos soviéticos, incluindo monitoramento de atividades militares, inspeção de instalações nucleares e também acompanhar o desenvolvimento tecnológico não só da União Soviética, como também de países adversários. E a maneira mais eficiente seria ter uma máquina capaz de entrar em território inimigo e sair sem ser detectada. E claro, isso só seria possível através de voos tripulados. Porém, para este tipo de trabalho, ainda não existia nenhuma aeronave capaz de realizar esta tarefa. Então, uma família de novos aviões de espionagem precisava nascer do zero para cumprir essa missão. Várias empresas foram procuradas pela Força Aérea Americana para elaborar este projeto, mas apenas uma empresa demonstrou capacidade para liderá-lo. Seu nome, a Lockheed Aircraft Corporation, com seu engenheiro Clarence Kelly Johnson, projetistas dos icônicos P-38 Lightning e P-80. Ele também tinha uma ótima reputação por entregar seus projetos antes dos prazos determinados. Ele já fazia parte da divisão Skunk Works, uma designação não oficial da entidade secreta de desenvolvimento da Lockheed, um departamento que operava totalmente fora dos procedimentos e sistemas normais da empresa e que tinha liberdade para desenvolver novas ideias de maneira rápida e inovadora para criar máquinas impossíveis de serem concebidas da forma tradicional. Assim nasceu o projeto F-104 Starfighter, codinome Anjo. A CIA, a Agência Central de Inteligência Civil Americana, convenceu o presidente Eisenhower a investir neste projeto. A Lockheed recebeu 22 milhões e meio de dólares. Porém, o projeto ganhou um novo nome e passou a se chamar U-2, sendo o primeiro avião espião da família. O U-2, apelidado de Dragon Lady, cumpria muito bem sua missão, voando a uma altitude de 21 mil metros, fotografando e filmando o território soviético sem maiores preocupações, pois para os americanos, os soviéticos não possuíam nenhuma tecnologia, seja ela um caça ou um míssil capaz de derrubá-lo. Porém, no dia 9 de abril de 1960, o U-2 foi detectado pelos radares soviéticos. Um MiG-19 e um Sukhoi Su-9 foram enviados para abater o U-2. Porém, devido à sua elevada altitude de voo, os caças não conseguiram travá-lo no alvo.
e o U-2 deixou o espaço aéreo russo em segurança. Em tese, os americanos estavam certos quanto aos soviéticos não poderem atingir o U-2. Detectável sim, porém não poderiam abatê-lo. O presidente soviético Nikita Khrushchev não soube o que fazer com a notícia, pois se ele fizesse um protesto diplomático, deixaria claro a sua inferioridade em tecnologia militar. Ou seja, não possuía qualquer caça que pudesse operar nas mesmas altitudes do evasivo U-2, muito menos um míssil terra-ar capaz de atingir um avião voando a 21 mil metros de altura. Khrushchev suportou em silêncio a humilhação e limitou-se a detectar a presença permanente do U-2 em seus radares, enquanto os Estados Unidos impunemente violavam o espaço aéreo soviético. Mas tudo mudou no dia 1º de maio de 1960. Neste dia, os russos detectaram uma nova incursão do U-2 em seu território e enviaram vários caças para derrubá-lo. Mais de 14 mísseis S-75 foram lançados e um deles atingiu o U-2, acabando assim com o segredo do avião espião americano. Chegava a hora de um novo plano, um novo avião tinha que ser projetado para continuar o trabalho do já não tão secreto U-2. Assim, surgiu o segundo irmão da família, o Lockheed A-12, uma nova aeronave de reconhecimento, só que agora de alta velocidade, que também foi desenvolvida para a CIA. Seu projeto passou a ser chamado de Arcanjo, codinome Oxcart. Porém, mais uma barreira tecnológica deveria ser quebrada devido ao avião A-12 e, consequentemente, seu irmão, o SR-71 Blackbird, terem que voar a velocidades superiores a Mach 3, ou seja, acima dos 3.300 km por hora. Novos materiais deveriam ser desenvolvidos para que a fuselagem aguentasse a grande temperatura devido à aeronave atingir velocidades supersônicas. O atrito com o ar gerava calor extremo nas bordas do avião. A alta temperatura foi um dos aspectos que tiveram influência direta na construção e operação do A-12 e seu irmão, o SR-71 Blackbird. Em determinados pontos, a superfície poderia passar dos 500 graus centígrados. Como comparação, o U-2 era subsônico, voava abaixo da velocidade do som, atingindo cerca de 700 km por hora. Para resistir ao calor intenso, a Lockheed construiu o A-12 e o SR-71 empregando ligas de titânio em sua construção. No entanto, o titânio não era encontrado com abundância na América do Norte, o que dificultava muito as coisas. Mas havia um certo país que possuía extensas reservas de titânio. Esse país era a própria União Soviética. Para conseguir o precioso material, a CIA criou várias empresas fantasmas para adquirir as grandes quantidades de titânio necessárias para a fabricação dos aviões, assim ocultando seu destino final, que mais tarde seriam usados para espionar a própria União Soviética e os seus aliados. E não só a fuselagem do avião deveria ser especial, mas também as pequenas janelas do cockpit, pois o vidro comum não aguentaria. A saída foi construí-las de quartzo.
ultrapassando os 300 graus centígrados em voo, o vidro simplesmente quebraria. Nas longas e cansativas missões, os pilotos esquentavam suas breves refeições apenas encostando a comida na janela de quartzo dos velozes aviões. A produção do A-12 teve início nas instalações da Skunk Works em Burbank, Califórnia, enquanto várias adequações de infraestrutura eram realizadas na famosa base aérea. Seu nome, Área 51. As alterações eram necessárias para comportar o extenso projeto, o que incluía uma extensão da pista de pousos e decolagens, além da construção de novos hangares. Não só a Área 51 era modernizada para receber o A-12, os preparativos para a sua operação também aconteciam em várias partes do mundo, como Alasca, Arkansas, Califórnia, Flórida, Islândia, Turquia e na base aérea de Kadena em Okinawa, no Japão. Atrasos no desenvolvimento do motor J-58, fabricados pela Pratt & Whitney, que também equipariam o SR-71, causaram adiamento na finalização do primeiro A-12. Para iniciar o programa de testes de voo, já que os motores não estavam prontos, uma decisão foi tomada pela Lockheed. Seriam montados na aeronave 2 motores J-75 projetados para o caça Convair F-106 Delta Dart, de menor potência, até que os motores definitivos estivessem prontos. Com essa motorização provisória, o A-12 estava limitado a uma velocidade máxima de cerca de 1.960 km por hora e um teto de serviço de 15.000 metros. Já com o motor definitivo, esses números seriam Mach 3.29, cerca de 4.030 km por hora, e 27.000 metros de altura de teto operacional. Em números, voaria muito mais rápido e muito mais alto que o seu irmão, o U-2. O primeiro A-12 ficou pronto em fevereiro de 1962 e seu embarque para a Área 51 foi realizado no dia 26 de fevereiro. A aeronave foi parcialmente desmontada para ser embarcada num container rodoviário especialmente desenvolvido para o transporte do A-12 da cidade de Burbank até Groom Lake, na Área 51, onde chegou depois de 2 dias de viagem pelas rodovias americanas. Em 30 de abril de 1962, com 1 ano de atraso, o primeiro A-12 decolou na pista da Área 51 para seu primeiro voo. Durante os testes e voos de espionagem sobre a Rússia, Vietnã do Norte, Coreia do Norte e países do Oriente Médio, o A-12 chegou à velocidade máxima de Mach 3.2, cerca de 3.560 km por hora. Foram produzidas 12 unidades do A-12, todos com um assento, e uma unidade com um segundo assento para treinamento de pilotos. Os A-12 foram enviados para serem operados pela CIA a partir da base aérea de Kadena, em Okinawa, no Japão. Essa operação recebeu o nome de Black Shield. Durante o ano de 1968, a Black Shield conduziu várias operações no Vietnã. Em 8 de maio de 1968, o A-12 realizou sua última missão. Com um pouco mais de 1 ano de duração da operação, entre os anos de 1967 e 1968, os A-12 realizaram 29 missões de espionagem.
em 4 de junho de 1968, logo após as operações terem sido encerradas e apenas 2 semanas e meia antes de toda a frota de A-12 serem recolhidas. Um A-12 que decolou de Cadena perdeu-se sobre o Oceano Pacífico, próximo das Filipinas, enquanto realizava um voo de testes, após ter sido feito um reparo em um de seus motores. Durante sua permanência em Okinawa, os A-12 e mais tarde os SR-71 foram apelidados de Habu, nome dado a um tipo de cobra encontrada na ilha e que os nativos achavam assemelhar-se ao formato das aeronaves. Em 21 de junho de 1968, o A-12 fez seu último voo, retornando a Palmdale, Califórnia. Uma outra curiosidade foi a variante desenvolvida a partir do A-12 chamada de M-20I-1. O M-20I-1 foi configurado para ser um lançador de uma aeronave de reconhecimento via controle remoto, denominada D-21, um drone que voaria a velocidades de Mach 3.3, cerca de 3.600 km por hora. Seu desenvolvimento começou em outubro de 1962. Esse drone seria lançado das costas de um M-21 para cumprir missões que fossem extremamente perigosas para um veículo tripulado, mas o programa foi cancelado quando o A-12 modificado para esse voo caiu, matando toda a tripulação de testes da Lockheed. Mas o drone D-21 realizou 4 missões operacionais lançadas de um B-52 da Força Aérea Americana entre novembro de 1969 e março de 1971. E ainda, um outro derivado do A-12 chamado YF-12 também foi desenvolvido. Era um interceptador que voava a Mach 3. O programa foi cancelado devido a considerações operacionais e a falta de uma ameaça supersônica viável a ser combatida. Ainda assim, o YF-12 seguiu sendo usado pela NASA como aeronave de testes. Seu míssil AIM-47 deu origem ao AIM-54 Fênix, usado pelo caça naval F-14 Tomcat, enquanto seu radar também deu origem ao AWG-9, principal sensor do Tomcat. Tudo o que foi aprendido com o A-12 e YF-12 foi empregado no desenvolvimento, fabricação e operação do SR-71. Com o fim das missões do A-12, agora todos os esforços estavam voltados para o seu irmão mais novo, o SR-71 Blackbird. A designação SR-71 é uma continuação da série de bombardeiros pré-1962. A última aeronave construída da série foi o XB-70 Valkyrie, que em breve ganhará um vídeo aqui no canal. No entanto, uma variante de bombardeiro do Blackbird recebeu brevemente o designador B-71, que foi mantido quando o tipo foi alterado para SR-71. Tinha uma pintura especial que ajudava a dissipar o calor gerado pelas altas velocidades e altitudes em que voava. O nome Blackbird conferia um certo ar de sigilo e mistério à aeronave. Durante a Guerra Fria, os projetos militares eram frequentemente envoltos em segredos e o nome Blackbird parecia adequado para uma aeronave altamente classificada como Top Secret. O primeiro voo de um SR-71 ocorreu em 22 de dezembro de 1964 em Palmdale, na pista de testes da
Lockheed da divisão Skunk Works. Uma das características mais marcantes do SR-71 era o seu constante vazamento de combustível. Isso ocorria porque quando a aeronave estava parada em solo, as placas de titânio se contraíam, descolando-se uma das outras, o que permitia o vazamento do combustível entre as junções do material. No hangar, o SR-71 sempre estava parado em cima de uma poça de combustível, enquanto sua fuselagem estava sempre manchada. À medida que o jato ia acelerando, o calor gerado pelo atrito aquecia o titânio, que se expandia e preenchia as fissuras por onde o combustível corria. A alta temperatura da fuselagem também criou a necessidade de desenvolvimento de um tipo de combustível especial, o JP7. Ele era um combustível com vários compostos e só pegava fogo em temperaturas a partir de 60 graus centígrados. Após a decolagem, o SR-71 deveria se reunir com um avião-tanque KC-135 ou um KC-10 para realizar o abastecimento em voo, que acontecia na maior velocidade possível, já que o SR-71 tinha uma péssima performance em baixas velocidades. Dependendo da duração da missão, o Blackbird descia, reabastecia quantas vezes fossem necessárias e dava prosseguimento à espionagem supersônica. O SR-71 é muito parecido com seu irmão A-12, porém, era 2 metros mais longo para armazenar mais combustível. Seu cockpit era maior, pois levava mais um tripulante que operava os equipamentos de reconhecimento e as câmeras. Como aeronave de reconhecimento estratégico, em outras palavras, espionagem, para cumprir sua missão, o Blackbird era equipado com um enorme conjunto de câmeras, radares e demais sensores, incluindo sistemas de inteligência eletrônica. Um de seus sensores ópticos de destaque era uma câmera panorâmica de alta potência com uma lente de até 30 polegadas de distância focal. Desenvolvida pela companhia iTech, essa câmera era capaz de fotografar uma área de 100.000 milhas quadradas por hora. O filme fotográfico tinha 3.200 metros de comprimento. E tudo isso deveria ser analisado por militares, especialistas depois que a aeronave retornasse da missão. Em várias missões, o SR-71, mesmo tendo algumas características furtivas, foi detectado e alvejado pelas baterias de mísseis antiaéreos, principalmente na União Soviética, que possuía para a época um formidável sistema de defesa com redes de radares e mísseis interligados. Mesmo assim, nenhum dos 32 Blackbirds foram atingidos. Voando alto e rápido, o piloto só precisava acelerar para fugir dos mísseis, que perdiam a energia na subida. Durante toda a sua vida operacional, o SR-71 cumpriu sua missão impunemente. Não só na União Soviética, mas também realizava muitas outras missões de espionagem. No Vietnã do Norte e no Laos, em 1968, os SR-71 realizavam em média um voo de reconhecimento por semana. Em 1970, os SR-71 realizavam em média 2 voos de reconhecimento por semana e em 72 voavam quase todos os dias. Ao longo de suas missões, durante a Guerra do Vietnã, os norte-vietnamitas dispararam aproximadamente 800 mísseis contra o SR-71, mas o pássaro seguiu impune. Em 29 de junho de 1987, um SR-71 estava em uma missão ao redor do Mar Báltico.
para espionar as postagens soviéticas, quando, de repente, um dos motores explodiu. A aeronave, que estava a 20 mil metros de altitude, começou a cair rapidamente e fez uma curva de 180 graus para a esquerda e sobrevoou a ilha de Gotland, pertencente à Suécia. Assim, o espaço aéreo sueco foi violado, fazendo com que a Força Aérea Sueca enviasse 2 caças Saab JA-37 Viggen para investigar. A missão era fazer uma verificação de preparação para incidentes e identificar uma aeronave de alto interesse. Verificou-se que o avião estava em perigo e foi tomada a decisão de que a Força Aérea Sueca escoltaria o avião para fora do Mar Báltico. O SR-71 foi a aeronave tripulada operacional mais rápida e que voava mais alto no mundo e até hoje detém esses recordes. Em 28 de julho de 1976, o SR-71 quebrou o recorde mundial de altitude, atingindo 25.929 metros de altitude. Várias aeronaves ultrapassaram essa altitude em subidas rápidas, mas não em voo sustentado. Naquele mesmo dia, o Blackbird estabeleceu um recorde absoluto de velocidade e que perdura até os dias de hoje. Voou a 3.529 km por hora, aproximadamente Mach 3.3. Reza a lenda que ninguém sabe a real velocidade do Blackbird. O piloto do SR-71, Brian Shaw, afirma em seu livro Os Intocáveis que voou acima de Mach 3.5 em 15 de abril de 1986 sobre a Líbia para escapar de um míssil, o que teria levado o Blackbird a mais de incríveis 4.000 km por hora. O SR-71 também detém o recorde de velocidade de Nova York a Londres, com um tempo de 1 hora, 54 minutos e 56 segundos. Esse recorde aconteceu no dia 1º de setembro de 1974. Para atingir esse feito, o SR-71 manteve uma velocidade média de cerca de Mach 2.72, incluindo desaceleração para reabastecimento em voo. As velocidades de pico durante este voo provavelmente estavam mais próximas da velocidade de Mach 3.2. Como comparação, o melhor tempo de voo comercial do Concorde foi de 2 horas e 52 minutos e o Boeing 747 tem uma média de 6 horas e 15 minutos. No total, foram produzidos 32 SR-71. Sua aposentadoria definitiva aconteceu em 1998, quando ainda era utilizado para testes pela Força Aérea Americana. E em 1999 a NASA também aposentou o seu YF-12. O SR-71 Blackbird é um ícone da engenharia aeroespacial. Ultrapassou todos os limites de velocidade e de altitude para se tornar uma lenda dos céus. Ele desafiou as fronteiras do possível, voando a velocidades superiores a Mach 3 e superando obstáculos que pareciam insuperáveis. Essa aeronave extraordinária não apenas moldou a narrativa da Guerra Fria, mas também inspirou gerações futuras de engenheiros e entusiastas da aviação. Enquanto as cortinas do sigilo se abrem gradualmente, revelando parte de sua grandiosa história, o SR-71 e seus irmãos permanecem como uma lembrança viva de nossa capacidade de alcançar o impossível quando desafiamos os limites do conhecimento e da criatividade.
O SR-71 Blackbird permanece como um símbolo de excelência técnica e visão audaciosa. Que suas asas continuem a inspirar as mentes curiosas a alçar voos ainda mais altos. O SR-71 Blackbird é uma máquina impossível. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seus comentários. Obrigado e até a próxima Máquina Impossível.